Olá, boa noite, companheiros, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui nos encontramos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o assunto, um assunto que não fica fácil, pelo menos para mim, essa questão 983 a 1002 vai tratar de penas temporais, expiação e arrependimento. É a última parte do Livro dos Espíritos, quando conclui lá na questão 1019. Nós vamos até a 1002, da 983 a 1002. Claro, 22 questões. Nós temos aproximadamente 30 minutos para tratarmos o assunto e me perdoem, eu não tenho essa expertise a ponto de dissertar, ler e dissertar com todos os senhores, fazendo a reflexão que lhes é devida aos senhores e senhoras e tendo a postura de explicar tudo isso. Então nós vamos fazer um apanhado generalizado. Os senhores, por favor, senhoras, por favor, todos, por favor, peguem o Livro dos Espíritos, questão 983 a 1002 e vamos buscar item a item. Mas o que eu acho que nos sobressalta, que nos sobrevém na audição, no olhar, na percepção, quando se fala, é penas temporais e arrependimento e reparação. São dois itens importantes. A gente normalmente fala que chegamos a essa vida cheio de culpas, pecados, trazemos arrastamentos, chamamos isso de karma. Tratamos até em outros estudos a questão da ação e reação para aquilo que se faz, aquilo que se colhe, enfim, aquilo que se planta e colhe, porque é uma relação até da física, como tivemos a oportunidade de falar, na lei terceira de Newton. Mas, quando estamos falando em penas temporais, estou aqui com o Livro dos Espíritos aberto, essa questão 983, eu vou ter que ler algumas para a gente poder ter alguma referência nessa quantidade, né? Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? E aqui vem aquela pergunta, se você só expia quando está errático, desencarnado, ou se você também expia materialmente quando está nessa situação, ou se materialmente só fisicamente quando aqui encarnado. Bom, expiação ela ocorre. Eles dão a resposta aqui no conjunto que ela vai ocorrer. A expiação, o sofrimento, o entendimento. Porque arrepender-se, a gente vai até adiantar um pouquinho aqui o texto, arrepender-se é a chave. Nós vamos tratar desse assunto todo. E a reparação é outra. Então, você reconhece e repara. O que são as penas temporais? Aquelas pelas quais você é submetido, nós somos submetidos, a ajustar aquilo que anteriormente nós não havíamos tido a possibilidade ou não tivemos a capacidade de fazê-lo, ou tivemos o reconhecimento, a percepção e não o fizemos. Vamos nos lembrar que do Livro dos Espíritos nós temos 167 anos. Provável que alguns de nós já esteja lendo pela segunda abordagem como espíritas ou já tenhamos tido essa possibilidade, não sabe, é uma especulação, mas já é um tempinho razoável. Bom, elas são temporais por quê? Porque para a doutrina espírita, por duas razões, a confiança num Deus de amor e justiça, um Pai infinito, Senhor dos mundos, grande arquiteto do universo, esse Senhor que a tudo no multiverso provém, esse multiverso infinito, não poderia se satisfazer com migalhas, como os nossos valores menores aqui, antigos ainda, e nos ver sofrer por sofrer, ou nos impor um castigo por achar que é devido impor o castigo a um e a outros não, porque não haveria o equilíbrio dessa razão. Então, esse é um fato. E o segundo é porque se você tivesse penas permanentes, ou seja, sem saída, que saída haveria para o espírito, que somos nós, em fazermos algo para o nosso progresso? Se estaríamos fadados, como é muito falado, ao mármore do inferno permanente, então eu não tenho proposta de bem fazer, nem nada querer fazer de bom, porque se errar uma vez, vou errar para sempre. Então a ideia não é essa, a ideia é o contrário. A reencarnação é uma bênção em função dessa oportunização. Estamos na nossa melhor reencarnação. Estamos no melhor processo de todas as experiências passadas já vivenciadas por nós como espíritos e estamos nesse momento
tendo esclarecimento. Aí vem uma chave. Se nós estamos aqui para reparar, vamos dizer que no passado não muito recente, 2, 3, 4 séculos, vamos dizer, para a gente ficar com bastante tempo, ter folga aí para isso, para pensar, nós éramos pessoas absolutamente arrogantes, orgulhosas, que vivíamos do mal do próximo, nós nos sobrepunhamos aos menores para nos locupletar, produzíamos toda sorte de sortilégios e de mesquinharias para nos apropriar de coisas, valores, pessoas, sentidos, poderes, dinheiro. E aqui a gente volta agora e tem esse momento de enfrentamento com as explicações do Livro dos Espíritos. Por exemplo, o que se sobressai sobre nós? Nós estamos com os 3 grandes motivos: a reencarnação, com o conhecimento da matéria do porquê que reencarnamos, com as possibilidades, com as múltiplas possibilidades, trazendo um acervo daquilo que acertamos e mais esse que eu falei que ficou um equívocozinho, né? Ficou uma coisa desagradável na biografia do espírito, né? Então, nós estamos expostos a um ambiente que vai nos prover provas e expiações. Provas para superarmos, expiações para reconhecermos o dano, o mal causado. Mas isso porque nós já dispomos de uma inteligência que racionaliza. Nós já temos no nosso processo neocórtex a capacidade de racionalizar o abstrato, de ter entendimento entre o certo e o errado, do que nos convém e do que não nos convém, porque se nos convém, convém ao próximo. Se não nos convém, não convém ao próximo. Fazer ao teu próximo aquilo que deseja a ti mesmo. Então, já estamos racionalizando um processo pelo qual entendemos essas penas são temporais e podemos subestimá-las. Como? No reconhecimento. Primeira fase. Reconheço, não fui legal. Se são as partes mais difíceis da minha presente existência, é aí que eu tenho que dar minha atenção. Aquilo que eu sou bom já está resolvido, veio como um acessório para, por mérito, por beneficência, por misericórdia, nos ajudar a dar um empurrão. E aquilo que não está dando certo é ali que está a pegada, é ali que está o momento da gente se ajustar. Então, é ali que a gente reconhece e depois repara. E aí tem uma questão que é muito interessante, ela está no livro Céu e Inferno, eu vou ler aqui. A reparação propriamente dita é nela que enfrentamos e anulamos todos os efeitos negativos do antigo proceder? E Kardec responde: o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo, assim, pela esperança, o caminho da reabilitação. Veja, ele suaviza e abre um caminho de reabilitar. Por quê? Porque você já reconheceu, você quer entender que aquilo precisa ser reparado. E é nisso que vem. Mas só reparação, contudo, anula o efeito destruindo-lhe a causa. Está na primeira parte, capítulo 7, item 16, o céu e o inferno. Eu fiz questão de fazer esse grifo porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e depois vai acontecer o Evangelho e em todo momento nós vamos nos deparar com uma questão que parece redundante. Mas é o fato, ela não é redundante. Ela nos lembra constantemente a possibilidade da nossa evolução. Falando que de alguém morreu, costumais dizer, deixou de sofrer. Não. Porque alguém morreu, deixou de sofrer? Deixou de sofrer talvez uma dor física? Bem possível. A dor física em si, na matéria. Mas nós já estudamos o bastante, estamos chegando ao final do Livro dos Espíritos, e já aprendemos que quando desencarnamos, rompemos a maior parte dos laços com a matéria, com o corpo biológico, nosso perispírito leva todas as impressões que aqui guardamos na presente encarnação, inclusive a nossa forma e tudo que está nesse conjunto. Então, aquilo que se fala também é muito ouvido em velório, né? Descansou, vai virar um anjo. Vai não. Vai não. Nenhum de nós, ao desencarnar, vai se tornar um anjo, a não ser esses belos espíritos que estão aqui, poucos, mas que estão aqui para nos auxiliar e empurrar esse movimento da humanidade. Mas na grande maioria, nós desencarnamos sendo quem somos.
Isso. O Canrobert aqui vai desencarnar e continuar sendo Canrobert. Desculpa, é uma verdade. Eu sei que incomoda, mas é uma verdade. Então, é um fato. Você vai chegar do outro lado e como existe aquele arrependimento da última hora, né? Do sofrimento, da pena que foi, a gente tem o arrependimento só no último instante. A gente vai, é levado àquele limite da situação, é colocado no corner, vai descer, você vai desembarcar. Teu corpo já não suporta, teu espírito já recebeu, você como espírito já recebeu o aviso de partida, está percebendo, estertorizando todos os valores biológicos que te sustentam a percepção com o mundo material, e aí resolve se arrepender. Arrependimento da última hora. Em algumas outras doutrinas religiosas, existe a extrema-unção, existe a confissão, existe uma série de fatores que não deixam de ter o seu valor. Não existe na doutrina espírita, mas elas têm valor, e eu vou explicar. Elas têm o seu valor no sentido de que, mesmo levado à corner, quantas vezes nós não somos levados por pressão para reconhecermos e nos humildarmos de tantos equívocos na presente encarnação, quanto mais viradas passadas que não temos lembrança e não queremos reconhecer e queremos que como dar um esquecimento. Eu estou fazendo a mão sair do vídeo para isso mesmo. Ó. Saiu, ficou fora. Mas não é assim. Nós temos uma percepção. Então, nesse momento, que é um momento grave, onde o espírito, depois de tanto tempo aqui sobre a Terra, vivenciando, experienciando, sentindo, percebendo, se confrontando, aprendendo, desaprendendo, se vê no momento de partida e se arrepende e resolve fazer algum movimento positivo ao arrependimento. Ele pode ocorrer agora, eu posso estar aqui falando agora e te confesso a todos que vão assistir a essa gravação, de que realmente retornando ao assunto, e é preciso retornar, a gente vai tomando percepção de novo, né? Eu sou tão vítima, não existe vítima inocente, estamos todos aqui presentes como oportunizados, brindados com essa oportunidade da presente encarnação para esses ajustes, que não serão todos. Tem até uma questão aqui que diz que você pode fazer, mas eu não tenho essa percepção do nosso conjunto, me desculpem, isso é um grifo meu, de que possamos realizar tudo. Mas a gente pode realizar uma parte importante. Mas a gente não precisa esperar chegar lá no final dos nossos tempos, viver todos os gozos terrenos, passar indiferentes sobre todos os aprendizados, enfrentamentos que nos vêm, que nos sobrevêm, sermos orgulhosos a ponto de não entendermos os confrontos e perdas que nos atingem, se dizendo imune quase que praticamente, e deixar para perceber no final. A gente pode fazer isso agora. Aliás, eu tenho plena certeza que para todos nós que estamos estudando esse livro de esclarecimento, o livro dos Espíritos na doutrina espírita, já tivemos e temos a capacidade de estar diariamente fazendo um movimento. A gente não precisa sair daqui com dores, e como na questão 975, que não está no estudo, mas antecede, está nesse capítulo, de que se torna um espírito errático e vai sofrer com a felicidade dos outros e perceber aquilo que de bom deixou de fazer ou que de mal realizou. Porque a gente sofre, como está lá, pelo mal que realizou, pelo mal pelo qual nos consorciamos e, sobretudo, também pelo mal que decorre de não termos feito o bem. E aí, novamente, na reparação. A gente estava falando penas temporais, quais são as vicissitudes, tudo que se passa, vai da questão 983 até a 989. Tem aqui como ele encerra: pessoas que de bem nenhum fazem são positivamente más. São aquelas que não reconhecem. Então esse pedaço aqui a gente já mais ou menos que superou, com 14 minutos aqui já de filme, a gente supera isso aqui entendendo o seguinte: para reparar é agora. É uma aula que a gente está fazendo aqui. Na verdade, eu sou um facilitador. Eu não vim lhes ensinar absolutamente nada. Eu não tenho essa pretensão, nem o cinismo de chegar e dizer que tenho competência, principalmente para tratar sobre um assunto que vai falar de expiação e arrependimento. Quem sou eu
esse miserável que está perante vocês para tratar disso. Não. Mas eu posso ser um facilitador, um provocador, me expor, me colocar, deixar uma situação que mexe com cada um de nós aqui. E é isso que eu estou fazendo agora, à noite, aqui na nossa casa, passando para vocês, dividindo o meu espaço, dividindo a minha reflexão com todos vocês, para que a gente possa juntos, de alguma forma, ter algum tipo de retorno, nos mobilizarmos. E vem aí expiação e arrependimento. Arrepender-se. O expiação às vezes se coloca, poxa, mas eu estou numa vida de bem, tem 20 anos que eu frequento, 25 anos que eu frequento a casa espírita, da nossa frequência no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, e tem tantos anos que eu já estou frequentando, por misericórdia e recepção do Dr. Herman e todos os bons espíritos da Casa do Caminho que nos recebe, e ainda, além de nos receber, nos consolar, nos torna filhos da casa, nos chama, nos clama ao trabalho e nos convida à oportunidade da reflexão com todos. Então isso é extraordinário. Mas eu ainda continuo sofrendo. Bom, primeira coisa, como Joana de Ângeles repete e diz, trazendo de tempos anteriores a própria situação dela como espírito atual, mentora do Divaldo, a dor muitas das vezes é inevitável. Aliás, deixa eu concluir. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é como que opcional. Não o sofrimento do impacto inicial, porque se há uma dor, há um impacto e você sofre naquele momento. Está naquela parte do cérebro reptiliano, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, que é a questão reativa, a gente reage. Dor, inclusive, só para concluir, ela serve muitas das vezes para nos dar um alerta. É o primeiro momento de alerta através da dor. Às vezes aquela fisgadinha no dente, aquela fisgadinha no estômago, alguma coisa está te dizendo que ali alguma coisa não vai bem. Você tem que dar uma parada, perceber e ver o que pode fazer. Não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo, mas você tem que tomar uma providência, pelo menos a consciência de que algo pode e deve ser feito. Então, a dor, muitas das vezes, ela está nos mobilizando. Está na expiação. Poxa, eu estou fazendo tudo de bem aqui na casa espírita. Antes de eu chegar na casa espírita, eu era coroinha lá na igreja. Eu fazia tudo certinho, o padre mandava eu fazer, as freiras mandavam eu limpar. Eu fazia tudo direitinho, eu estudava no colégio lá de freira e de padre, tomava aquelas broncas enormes deles, porque eles são severos na hora que tem que dar bronca, e fazia tudo direitinho. Por que estou espiando? Você está espiando aquilo que de errado aconteceu no teu caminho. É uma espiadela mesmo, você está dando uma olhada, você está olhando para aquilo. Veja bem, ninguém está falando que nós estamos espiando aquela parcela nossa, que já era Homo sapiens há 200 mil anos atrás, mas que guerreava, caçava, combatia, matava, surrupiava, tirava do outro, esperava que o outro caçasse para então atacar e retirar já a caça feita com toda a exposição. Não, essa não. Essa parte não vale, com certeza a divindade não estaria nos chamar a atenção, pois que nós estávamos em formação. Nós éramos como crianças ainda, com um cérebro muito pequeno. Nós não tínhamos a formação de um cérebro trino, que já nos trazia desde o reptiliano, mais o límbico e mais o neocórtex, fazendo todo o conjunto de racionalização, de concepções que criamos e tudo mais. Não, nós éramos muito grosseiros ainda, selvagens, mas a partir do momento que a gente toma consciência e já percebe, aí sim somos chamados à validação. A questão 994 fala que o homem perverso que não reconhece as suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte, não é dizer que se reconhece, mas compulsoriamente vai estar confrontado, porque perde o véu das vestes terrenas, perde a materialidade e vai. E ele perde essa materialidade não é de imediato, lembra que falamos? A gente desencarna, continua o mesmo. Às vezes apegado a matérias com sensações e sem ter o conhecimento que já deixou o plano terreno. Ficamos como que ciscando por aqui, buscando apegos e valores que são passados e que não nos pertencem. Porque tudo é transitório, tudo é fugaz, tudo é consignado, a não ser o nosso conhecimento, essa é a nossa posse. Então ele pergunta, o homem vai reconhecer depois da morte? Necessário é que faça.
não só reconhece, como se tiver a oportunidade, vai escolher as provas pelo que vai passar. Se assim não o quiser, alguém fará. Os bons espíritos, aqueles que nos encaminham, nossos mentores prévios, os bons orientadores, os espíritos de luz, orientam um conjunto de ações e um grupo de espíritos que vão nos encaminhar para essa ação, e aqui vamos chegar com isso. Ou porque reconhecemos, ou porque vamos mais uma vez ter a oportunidade de reconhecer os equívocos, aquele passado meio delituoso. Ué, mas eu fiz alguma coisa de errado? Depende. É errado quando você sabe que aquilo é errado, porque erro e acerto é um modo de experienciação. É como você vai levando na vida as coisas para aprender. Opa, isso aqui deu errado. Então, eu vou tentar de outra forma. Agora, é loucura quando a gente fica repetindo os fatos achando que vai conseguir resultados diferentes. Esse é o exercício da loucura ou o exercício de se locupletar. Você fica cometendo o que era equívoco, num erro. Primeiro você se equivocou porque desconhecia, depois você reconhece, percebe, vê que é ruim para o próximo, para o ambiente, para o conjunto, mas é bom para você. Te traz alguma satisfação, te traz valores, te traz poder, te traz dinheiro, te traz matéria, te traz até a satisfação de ver o sofrimento alheio. E isso é grave. Isso é grave e a gente é chamado. Ou então, depois da morte, queira ou não queira, o reconhecimento acontece. Vamos um pouquinho mais à frente. Questão 1000. É bom, né? Quando a gente fala assim, a questão é a 1000. Outro dia nós estávamos olhando a questão primeira do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. E hoje estamos aqui na 1000. Já desde esta vida podemos ir resgatando as nossas faltas? É claro. Está aqui, sim, reparando-as. Lembra reparando? E com quem a gente repara? Com quem a gente cometeu o equívoco? Pode ser. Pode ser. Pode ser que nós estejamos encarnados e estes seres, esses irmãos, irmãs, que passaram na jornada passada de nossas encarnações pretéritas, experiências negativas que nós fomos os causadores, podem estar vindo conviver. Um parente, um familiar mais próximo, uma esposa, um esposo, filho ou filho, um sobrinho, mãe, pai, avós. A gente pode estar misturado, pode acontecer só de estar como um amigo que se aproxima já na puberdade, já na idade mais madura, alguém do trabalho, alguém com quem você vai ter que conviver por um longo período, vão aparecer. Agora, podem suceder duas coisas. Esse mesmo espírito que você causou o dano pode ter superado. Você não se deu conta, mas ele se deu e superou. Não se sentiu ultrajado, não se sentiu indignado, não se sentiu ferido, ou se sentiu, reparou com ele próprio, progrediu e passou. Você não deu conta, ele evoluiu. É um espírito mais evoluído e não está aqui com você nessa presente história. Como é que você vai reparar? Ah, não preciso reparar porque ele já evoluiu. Não, o espírito evoluiu. A causa primária de tudo isso é a tua ação. Se Deus é a causa primária de tudo, a causa primária de nossas ações é a reparação para isso. O ato existe e nós precisamos experimentá-lo, porque experimentando a gente percebe que não é bom e tem que mudar o comportamento, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de determinação. Primeiro você vai ter que experienciar, depois sentir, para então isso se tornar espontâneo em você. Para ganhar essa espontaneidade, você tem que vivenciar aquilo que você não percebeu antes, ou se percebeu, se locupletou, então usou de uma forma indevida para com o teu próximo. Aí está o modo de reparar. Mas ele já passou, então você repara com outro. Porque o mesmo espírito que também você possa ter causado esse dano, talvez, oposto àquele que evoluiu, não tenha conseguido minimamente sair daquele estado de latência de raiva e está muito selvagem para estar convivendo com você, às vezes até nos obsediando, mas esse é um outro processo, um outro tema. Mas às vezes não tem tempo, nem condição de chegar aqui encarnado. Então o guarnecido, ele fica aguardando outra oportunização de chegada.
mas o nosso compromisso, a nossa obrigação continua. E é aí que nós vamos reparar. Reparar dando cesta básica, reparar dando cobertor no frio, reparar dando uma quentinha. Esse é o treinamento. Esse é um treinamento. Não, mas eu dou quentinha. Eu saio na madrugada, deixo de estar em casa. Isso é treinamento. Isso é training day, como os americanos falam. Você está com um dia de treinamento. É só isso. Ah, mas eu dou sopa. Está treinando. Eu dou cobertor. Está treinando. Cesta básica. Está treinando. Inclusive, essa coisa de cesta básica, me permitam uma reflexão. Confundem muito no Brasil. Né? Às vezes as pessoas são apenadas pelas leis dos homens a produzirem algum trabalho voluntário ou darem cesta básica. Quando isso deveria ser uma coisa natural, virou pena. Aí é pior, né? Aí fica difícil da gente já sair daquela questão de obrigação. Mas, enfim, isso fica para um outro momento, para uma outra oportunidade de conversa nossa. A gente recebe essa chance de fazer. Então a gente treina e sente. E quando esse sentimento dentro de nós ganha espaço, ganha repercussão, ganha movimento íntimo, natural, de dentro para fora. Ah, não, é que me convidaram para fazer um trabalho na casa espírita que era para distribuir quentinha saindo às noites. Eu resolvi que ia fazer para não ficar ninguém me olhando feio, porque não estou fazendo nenhum outro trabalho na casa espírita. Pode ser por constrangimento, acontece. Muitos de nós, na grande maioria de nós, a gente chega na casa espírita constrangido pela dor, pela perda, por aquilo que consideramos perda, por sofrimentos vários, sejam físicos, sejam psicológicos, sejam do espírito, sejam de estarmos sofrendo um conjunto de todas essas ações. É um constrangimento, chegamos. E chegamos para reoportunizar, é ali que vamos encontrar o esclarecimento, através das obras básicas e de todas as ações, para trazer abertura aos nossos pensamentos e nos tornarmos, como eu falava, ganhando essa repercussão íntima, nos apropriarmos, aí sim, nos apropriarmos da tarefa no bem. Porque se apropriar na tarefa do bem não é fazer bem ao próximo somente, porque isso pode ser uma ação até mecânica, às vezes acontece. Mas tem que ser uma ação que isso te traga o contágio de satisfação. Você tem que fazê-lo porque te faz bem. E porque você está sofrendo dores, mas você se preocupa com a dor do outro. Dr. Herman, uma oportunidade passada, me explicou isso durante um momento muito direto comigo. Se você tem que se preocupar com a sua dor, se preocupa com a dor do próximo. E assim, alguém vai se preocupar com a tua dor. E assim as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. A dor vai ser superada? Talvez não. Mas a gente vai ter um entendimento muito mais apropriado do porquê daquela dor. Porque o sofrimento, volto a dizer, fica como uma questão posterior. Vai ser uma opção. Não aquele sofrimento imediato. Esse existe. Mas aquele em que a gente fica mastigando, ruminando, fazendo acontecer, nos vitimizando dele. Esse é o atraso. Essa é a pegada que nos deixa calçados no mesmo lugar e que às vezes a gente vai levar toda uma existência para aprender só no final é que na outra, a gente quase gagueja, né? Na outra é que a gente vai ter que reoportunizar. Para que a gente vai perder essa chance? Vamos fazer isso agora. Livro dos Espíritos, até a questão 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de reparar? É aquilo que falamos. Vai reconhecer, mas vai voltar para reparar. Reencarnação. Nos dá as bênçãos do entendimento de onde viemos, porque aqui estamos para onde vamos. Nos dá a bênção de entender que as penas são temporárias, que o Pai é de amor e que, ao nos arrependermos, nós podemos reparar, porque somos seres fadados fatalmente à felicidade. A fatalidade nem sempre é ruim. Fatalmente nós estamos no caminho da felicidade. Vamos nos tornar espíritos extraordinários. Já somos. Melhoramos muito. Somos a melhor repercussão de
toda uma história passada. E se aqui já chegamos, por que não podemos ir muito mais além? Se já reconhecemos em nós essas faltas, sabemos como repará-las. A questão é de tomar uma decisão, agir. Reconhecer e reparar, consigo e para com o próximo. Essa é a pegada. Muito obrigado pela oportunidade. Que esse Deus de amor, de justiça, de bem-querer, Senhor dos mundos, esteja presente em nosso íntimo. Que Jesus seja esse norte para a bússola do nosso coração, não deixando que essa agulha dessa bússola se desoriente pelas coisas da terra. Vamos apontá-la para Jesus, agradecer muito a esses irmãos espirituais que estão junto conosco e aos nossos irmãos encarnados que vêm nessa militância de tarefa familiar, amigos, companheiros de trabalho em todas as gestões e que junto com o nosso mentor, esse grande fiador de nossa estada aqui, esse fiador espiritual que está aqui conosco permanentemente, possam nos sustentar, não só nas intenções, mas nas boas ações do bem, no bem, para o bem. Que a graça de Deus permaneça presente hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigado, graças a Deus.